E a minha mãe ficou doente. Ela ficou muito doente quando eu tinha 8 anos. E ela foi diagnosticada com câncer naqueles dias, e eles foram muito cuidadosos com isso. Então ela tomou radiação e eles a queimaram. E ela sofreu muito, muito com isso. E disseram que ela tinha somente 4 meses de vida. E ela conseguiu esticar até 4 anos fora daqueles 4 meses. Mas os últimos anos foram de pesadelos, muitos pesadelos. É aí que a minha jornada começa. Porque eu estava na igreja luterana. Não, desculpa, na escola luterana. Porque aquela era a única escola que era uma escola alemã em meu país. Então eu frequentei uma escola alemã. Então eu aprendi alemão, é claro, porque eu tenho ascendência alemã. E felizmente eu nasci na África, então não sou um alemão tão assim, mas eu sou um alemão com carimbo, feito na África do Sul. Há uma diferença. Lá eu tive uma instrução especial porque eu era católico. Eu participava do grupo católico, que foi dado por uma freira muito zelosa. E eu me lembro dela, aqueles dias, cada detalhe, muito claros em minha mente. Eu posso vê-la, posso ver sua face, sua nuance, tudo sobre ela. E eu tenho pena daquela pobre freira hoje. Mas naquela época eu odiava. Porque ela era tão convicta em seu catolicismo que era preocupada com o bem-estar da minha mãe e sabia que minha mãe estava morrendo. Então, ela estava preocupada porque ela não era católica. Portanto, ela iria para o inferno. E ela queria que eu fosse uma ferramenta para convencer a minha mãe para se tornar católica. Então, ela machucou muito com essa ideia de minha mãe queimando no inferno. E ela ficava tostando para sempre, para sempre, para sempre. E o que isso causa numa mente infantil? O que acontece com um menino de 8 a 9 anos? Quem ele começaria a odiar? Quem ele começaria a odiar com o suposto sofrimento? Deus. Deus é um tirano. Deus é um monstro. Então eu comecei a odiar a Deus. E assim comecei a odiar a Deus. E eu lembro uma vez que ela me deu uma garrafinha desse tamanho, como um vidro de perfume. E ela disse: esta é a água benta de Lourdes. Se você levar essa água benta para casa e derramar no seio da sua mãe, porque ela tinha câncer nos seios, então ela pode ser curada. Agora, eu ainda odiava Deus, mas agarrei em qualquer esperança que havia, certo? Agora eu fui para casa com aquele vidro e a minha mãe deitada na cama e eu com aquela garrafinha e tentando descobrir uma maneira para derramar água nela. Você sabe, sem contar a ela o que eu estava querendo fazer. Quer dizer, fazia inventar um monte de coisa, você não tem ideia. Coisas engraçadas. Mas menor que essa garrafa aqui. Em todo caso, eventualmente, eu falava com ela e estava abrindo a garrafa atrás das costas e ficava falando, opa, tossia e... Desculpa, e a minha mãe falava, o que você está fazendo? Eu lembro de tudo isso aí. Mas qual é o alcance de todas as crendices que nós temos nessas crenças inanimadas, de agarrar a elas, enquanto você rejeita a divindade que supõe por trás dela? Isso é o que a humanidade faz. Isso é doentio. Quando você pensa que é a humanidade, eu posso imaginar Jesus esperando lá na piscina onde a água supostamente era agitada por um anjo. Era provavelmente uma atividade vulcânica ou algo parecido, com uma reação blu, 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 blu. E eu já pensei em tudo, coisas que ficam macias ali na água. Jesus estava de costas para a água e disse, você gostaria de ser curado? E o homem disse, eu não tenho ninguém para me levar para as águas.
Mas os mais fortes chegam primeiro. Eu não tenho chance. E a gente se agarra nessas esperanças de bobagens. E quando você vê a Bíblia, você lê: não existe Deus em Israel? Para estar se apegando em todas essas crendices, cortar cada pedaço de ossos e fazer altar, amuletos, e esperar que sua perna se cure, ou se cure a alma, seja lá o que for. E nós pensamos que os filisteus eram patéticos por fazerem aqueles deuses de doenças. E você entra numa igreja ortodoxa e você encontra a mesma coisa, santinhos de cada doença, e você pensa que essas coisas vão te curar. Deus precisa ser lembrado. Você sabe, Ele tem memória curta. Ele não sabe que você está doente. Você precisa dizer: alô, tem alguém aí? Eu estou doente. E isso não é melhor no protestantismo hoje. Então, ali estava com aquelas ideias misturadas na mente, e eu odiei a Deus, mas eu ainda acreditava nessas coisas estúpidas de rituais engraçados. E então, um dia, eu não sei exatamente o que houve, ela estava delirando e ela me contou sobre Deus e inferno. Infelizmente, foi que minha mãe estaria fritando para sempre e sempre e sempre. E eu fiquei tão zangado que peguei o catecismo na mão e rasguei e joguei. Não era uma boa coisa para fazer se você era um garoto de religião. Então eu fui expulso da sala e tive que sentar no pátio. Então o diretor estava andando por ali e ele era protestante. E ele me viu ali no pátio e disse: o que você fez? O que você faz aqui fora? E eu não fui muito diplomático. Aliás, eu nunca tinha sido diplomático e isso trouxe grandes problemas para mim. Eu disse que tinha sido expulso da sala. Bem, isso modificou meu histórico porque ele me levou para a diretoria e alterou para mim, que não me ajudou muito, porque agora eu também arranjei um desafeto. E isso acontecia em todas as aulas de religião. E eventualmente a história mudava sobre essa pessoa rebelde que era contra isso e contra aquilo, que deveria ser do diabo e a pior pessoa do planeta. E então ele espalhou por todas as salas protestantes. E eu lembro de um professor particular, ele era alemão, um alemão abençoado. Ele disse a mim: vem, luta aqui. E eu fui para frente e ele me bateu no rosto sem me explicar porque, e disse para mim: caia fora, nós não precisamos de pessoas como você aqui. Então agora eu disse: agora estou fora da aula de alemão, fora da aula de religião, e eu não sei como o diretor me pega toda vez que eu sou expulso, mas ele tinha um talento especial. E ele disse: o que você está fazendo aqui fora? E eu encontrei algo desagradável para dizer sobre aquele professor, então eu seria modificado outra vez. Então eu me tornei muito rebelde. Eu odiava a escola, odiava Deus, odiava a religião, mas eu me apeguei à esperança dos rituais ou algo que pudesse acontecer, mas nada aconteceu com a minha mãe. Ela faleceu, eventualmente. E naquela altura eu tinha 10 anos e era um ateu com 10 anos. Não acreditava em Deus, odiava Deus, desprezava-o. Mas eu tinha todas aquelas nuances e ideias, meu catolicismo impresso na mente. Você sabe, os jesuítas dizem: dá-me uma criança de até 8 anos que eu terei para sempre. É como imprime poderosamente. E eles não ligam se você se tornar isso ou aquilo. Eles te pegarão de volta. Essa história prova que eles frequentemente, de fato, estão certos. Você sabe quem fez o melhor protestantismo no mundo? Os católicos. Os católicos são os melhores protestantes no mundo. Por quê? Por causa do contraste. O contraste é muito grande. É enorme. Você não pode deixar de ver. O pior protestante no mundo nasceu protestante. Ele não tem ideia do que ele tem. Ele não tem ideia do presente que eles têm ganho. Eles não tratam como deveriam.
Então eu era um ateu com 10 anos e rebelde que odiava a escola, e eu fiz tudo o que pude para destruir as escolas. E eu era um vândalo e fazia bomba para explodir. Tinha sido um bom terrorista. Eu gostava de ciência e eu lia todo o livro de ciência que eu conseguia, e eu tinha uma grande biblioteca com 12 anos de idade, livros de ciência, e eu lia ciência e como fazer isso, e como fazer aquilo, e construía uma bomba pesada, e eu ainda me lembro, botava numa embalagem de soda, e naqueles dias era bem grande, não como hoje. Havia uma embalagem grande com tampa, e eu punha um fio e colocava todos os componentes, e eu ia às várias lojas de produtos químicos e comprava os componentes. Eu não queria contar, mas eu precisava disso, precisava daquilo, e eu precisava de enxofre, por exemplo, e eu dizia que químico era 1 quilo de enxofre, e ele disse, mas para que você quer? Eu falava, não, é para minha mãe. Por quê? Está doente? Ok, tá, eu comprava. Então o próximo ingrediente era salitre. Então eu ia a outra loja, agora eu preciso de salitre. E para que você quer? Eu precisava disso. Para o estômago, eu dizia. E assim eu conseguia os componentes, todos eles. Então construí uma e cavei um buraco debaixo de uma grande árvore no quintal da escola, e acendi o fio e corri como um louco. E fiquei esperando, e teve uma grande explosão, e a árvore inteira caiu. E sendo treinado no engano por eles, eu corri como um doido para o local, porque eu sabia que se tentasse fugir dali, eles me teriam por suspeito. Então eu fui um dos primeiros a chegar, e ainda disse, o que está acontecendo aqui? Então era assim que eu era. E eu fui assim por muito tempo. Quando minha mãe morreu, eu tive uma madrasta. Agora, contos de fadas são escritos por um propósito. Eu tive uma fada, uma madrasta. Ela me amava com paixão. Então eu fui enviado aos abrigos, e eu vivi em abrigos, e o meu abrigo favorito foi uma escola, onde eu escapei inúmeras vezes, descendo pelos canos de drenagem, tentando destruí-los. Outras vezes eu fugia para a floresta, e eles fizeram uma grande equipe de busca para mim, e eu subi nas árvores e jogava pinhas sobre os professores. Eu não era muito popular até eles me contarem quando eu seria alcançado. Por vocês sabem, eu não sei como vocês chamam aqui, mas quando eu passaria para o próximo ano, eles me disseram que não teria material escolar. Obviamente eu não tinha. Eu tive que deixar a escola. E eu fui expulso da escola. Aquilo não era muito bom. Eu tinha um tio que era diretor em uma outra escola. Então fui ao meu tio e disse a ele, eles disseram que eu não posso mais ir para a escola. E sendo rebelde, se eles disserem que você não pode mais ser aceito na escola, o que é que você vai dizer? Agora eu posso ir para a escola, certo? Eles dizem que eu devo ir à escola. Eu devo ir, ok? Eu vou à escola. Então eu fui para a escola. Eu perguntei a ele se eu poderia ir à escola. E ele disse, não, eu acho que não saberia lidar contigo, mas eu vou ver o que posso fazer. Então ele me colocou numa outra escola, uma escola grande, com um grande prestígio, uma das melhores escolas no meu país. E era uma escola inglesa, e eles tinham um monte de crianças judias lá. Agora aquilo foi uma receita para desastre, porque eu era alemão, e naqueles dias isso era um problema. Então eu decidi que seria bom, um garoto legal, e eu não vou explodir essa escola, eu vou tentar fazer o que ela pede. E um garoto judeu, ele veio a mim dizendo, você é alemão, você é um seguidor de Hitler. E ele me irritou como um louco, mas eu o ignorei. E toda vez que ele passava, você sabe, naqueles dias,
quando você ia para a escola, você não entrava na sala, você ficava na fila esperando o professor vir, abrir a porta, e então você entrava um por um, de acordo com o tamanho, seja lá o que for o critério. Então você podia entrar, era muito organizado. E eu fiquei ali por perto da parede, e aquele garoto, eu não sei com que autoridade ele tinha, e veio andando em mim, e passava por mim, e me empurrava com o ombro, e eu batia na parede. E eu o ignorava. E ele dizia que eu era nazista, e isto e aquilo. E outra vez, eu nem sabia que era nazista, mas estava lá. E um dia, eu não sei o que aconteceu, mas ele me irritou tanto, e eu me feri. E a minha natureza caída tirou o melhor de mim. E eu agarrei aquele pobre garoto, arrastei para dentro da sala, abri a carteira. Naquele tempo era assim, elas abriam e então você colocava seu material, e eu empurrei a cabeça dele e soquei e fechei e modifiquei um pouquinho o nariz dele. Eu quebrei o nariz dele. E então eu pensei, pô, tô ferrado. Vamos expulsar daqui também. Fiquei mal naquele dia. Então o diretor, eu me lembro dele como hoje. Nós o chamávamos de Flipper, porque ele tinha uma perna engraçada que girava, andava assim, ó. Flipper. Mas ele era um homem muito estranho. Ele sempre usava abrir uma assembleia com "vai ter com a formiga, ó preguiçoso", citando a Bíblia, é claro. E olhou para nós e ele precisou de alguma informação. E ele disse: "Então qual é a situação por aqui?" Eu não queria falar muito sobre aquilo. Então ele disse para ele: "Você sabe que eu penso que você precisa ir para o médico. Você já foi punido o suficiente, o bastante. Vá para fora e aguarde que eu vou falar com o teu colega." Então ele disse a mim, gritou que dava para ouvir lá fora: "Então você pensa que veio aqui para minha escola e age como os torcedores fanáticos? Eu vou dar um basta em você. Da próxima vez você será expulso. Mas eu vou te dar uma chance. Eu vou te dar uma chance que nunca você vai fazer isso aí de novo. Você entendeu?" Então ele me levou e foi ao armário onde eles tinham bastões e pegou um bastão e veio e disse, e foi para a cadeira e golpeou a cadeira 6 vezes bem alto. E então ele veio a mim e sussurrou para mim: "Agora você pode sair e carrega seu material atrás." E ele disse a mim: "Eu sei por que você fez isso, porque eu entendi o que aconteceu, mas eu não vou tolerar seu comportamento e você não fará mais isso de novo. Você entendeu?" Eu disse sim. "Então agora vai." Então eu saí e todos ficaram felizes. Mas isso restaurou algo em mim, algo que eu tinha perdido: fé nas pessoas, fé nos professores, fé em todas aquelas coisas. E eu me tornei um aluno normal, com boas notas, e até cheguei à universidade. E aquilo mudou a minha vida. Aquele incidente, só uma pessoa que entendeu, fez a grande diferença. Você concorda? Então, quando você vê um garoto rebelde, ou uma garota rebelde, mesmo na nossa igreja, como você lida com eles? Você os põe no centro, procura moldar ou procurar desistir? Não, você precisa lidar com eles como Deus lidaria conosco. Então, com aquele conceito de Deus, eu fui para o mundo, fui para o exército, fui para a universidade, me tornei evolucionista e odiei a Deus como você nem imagina. E é daí que eu venho.